Eu sou Andressa, tenho 27 anos e minha vida sempre foi um misto de trabalho intenso e momentos de pura liberdade. Dona de um estúdio de fotografia no coração da cidade, passo meus dias capturando instantes, buscando a beleza em cada clique. Sou branca, tenho cabelos pretos que caem em ondas até os ombros, e modéstia à parte, sei que chamo atenção por onde passo. Minhas coxas grossas e meu bumbum grande são traços que nunca passam despercebidos. E confesso que gosto do efeito que causo. Não é vaidade, é só confiança. Há algumas semanas, decidi que precisava de uma pausa. O estúdio estava me consumindo e o mar sempre foi meu refúgio. Foi quando André, cheio de energia e um sorriso fácil, sugeriu me acompanhar. Ele é aquele tipo de cara que parece despretensioso, mas tem um jeito de te olhar que faz você se perguntar o que ele está pensando. Moreno, cabelo bagunçado, corpo atlético de quem surfa de vez em quando. Aceitei a companhia dele sem pensar muito. Afinal, por que não? Uma viagem à praia, só nós dois, parecia uma aventura leve, descomplicada. Reservamos um quarto de hotel em uma cidadezinha litorânea, um lugar simples, mas charmoso, com vista para o mar. O quarto era pequeno, com uma cama de casal, a única opção disponível, segundo a recepcionista, uma mesinha e um banheiro que mal cabia uma pessoa. O clima entre nós era leve, cheio de risadas e provocações bobas. Passamos o primeiro dia na praia, entre mergulhos, cervejas geladas e conversas que fluíam como se nos conhecêssemos há anos. André era divertido, mas eu notava algo mais. Seus olhos. Eles me seguiam. Não de forma óbvia, mas eu sabia quando ele estava olhando. Quando eu saía do mar ajeitando o biquíni ou quando me inclinava para pegar algo na areia. Ele tentava disfarçar, mas eu via. Confesso, aquilo me divertia. Naquela noite, depois de um jantar descontraído em um quiosque à beira-mar, voltamos para o hotel. O calor estava insuportável, e o ventilador de teto parecia mais decorativo do que funcional. Fui tomar banho primeiro, deixando André jogado na cama, mexendo no celular. No banheiro, enquanto a água morna escorria pelo meu corpo, pensei nele, no jeito que ele me olhava, na atenção que, mesmo sem palavras, estava crescendo entre nós. Sorry, Sozenia. Talvez fosse o clima da viagem, o mar, a liberdade, ou talvez fosse só eu querendo brincar com o fogo. Saí do banho com a toalha enrolada no corpo, o cabelo molhado pingando no chão. André estava deitado, mas ergueu os olhos assim que me viu. Senti o peso do olhar dele, descendo do meu rosto até onde a toalha cobria minhas coxas. Ele tentou disfarçar, voltando a atenção para o celular, mas já era tarde. Eu sabia. Sentei na beira da cama, de costas para ele, e comecei a pentear o cabelo, como se nada estivesse acontecendo. A toalha era curta, mal cobria o que precisava, e eu sabia disso. Sabia que cada movimento meu era uma provocação silenciosa. André, chamei com a voz calma, mas com um toque de malícia. Ele murmurou sem tirar os olhos do celular. Você pode me ajudar com uma coisa. Ele levantou a cabeça, curioso. Claro. O quê? Eu peguei o frasco de hidratante na mesinha ao lado e o estendi para ele. Passa nas minhas costas. Não alcanço direito. Ele hesitou por um segundo, mas se levantou e veio até mim. Sentei mais reta, segurando a toalha contra o peito, e afastei o cabelo para o lado. Ele pegou o frasco e eu senti o creme frio tocar minha pele. Suas mãos eram firmes, mas cuidadosas, espalhando o hidratante em movimentos lentos. O quarto estava silencioso, exceto pelo barulho do ventilador e da nossa respiração. Então, decidi ir além. Com um movimento deliberado, deixei a toalha escorregar. Não muito, só o suficiente para que ela caísse até minha cintura, revelando que eu não usava nada por baixo. Senti ele congelar por um instante. Suas mãos pararam e eu podia quase ouvir o coração dele acelerando. Andressa. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Eu me virei de lado, olhando por cima do ombro com meio sorriso. Que foi? Continua. Ele engoliu e viu o conflito nos olhos dele. Mas ele continuou, agora mais devagar, como se cada toque fosse um teste. Suas mãos desceram um pouco mais, roçando a base das minhas costas, e eu senti um arrepio. Não era só o creme, era o calor das mãos dele, a proximidade, o jogo que eu estava jogando e que ele claramente queria jogar também. Quando ele terminou, eu me levantei, segurando a toalha frouxamente contra o corpo. Fiquei de frente para ele, tão perto que podia sentir o calor que emanava dele. Seus olhos encontraram os meus e havia algo ali. Desejo. Claro, mas também uma pergunta silenciosa. Eu inclinei a cabeça,
deixando a toalha cair completamente ao chão. O ar entre nós parecia elétrico. Você me quer? Perguntei, minha voz firme, mas carregada de intenção. Ele não respondeu com palavras. Em um movimento rápido, André me puxou para ele, suas mãos firmes na minha cintura. Nossos lábios se encontraram em um beijo urgente, faminto, como se todo o desejo acumulado durante o dia explodisse naquele instante. Ele me empurrou contra a cama e eu caí de costas, puxando-o comigo. Suas mãos exploravam meu corpo, descendo pelas minhas, apertando o meu. Você sabe, não é mesmo? Enquanto eu me entregava àquele momento sem pensar em nada além do agora. O que veio depois foi voraz, intenso, quase animal. Nossos corpos se moviam em um ritmo frenético, como se estivéssemos tentando compensar cada segundo de tensão que veio antes. O calor do quarto, o som dos nossos gemidos, a sensação da pele dele contra a minha, tudo se misturava em uma onda de prazer que parecia não ter fim. Não havia espaço para palavras, só para o desejo cru, sem filtros. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, o silêncio voltou ao quarto. Ele me olhou, ainda com aquela intensidade nos olhos, e eu sorri satisfeita. Valeu a viagem, murmurei, e ele riu, jogando a cabeça para trás. Deitamos lado a lado, o ventilador girando inutilmente acima de nós. E eu soube que aquela noite seria só o começo de algo. O que exatamente? Eu ainda não sabia. Mas, por enquanto, estava perfeito assim. O sol já entrava pelas frestas da cortina quando acordei. O quarto ainda carregava o calor da noite anterior e o ventilador, coitado, continuava sua luta inútil contra o ar abafado. André dormia ao meu lado, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, o cabelo bagunçado caindo sobre a testa. Por um momento, fiquei só olhando para ele, tentando entender o que tinha acontecido entre nós. Não era só o desejo que nos jogou naquela cama. Havia algo mais, uma conexão que eu ainda não sabia nomear. Mas, por enquanto, decidi não pensar muito. Às vezes, o melhor é só viver. Levantei devagar, pegando uma camiseta dele que estava jogada no chão. Era grande em mim, cobrindo até o meio das coxas, e o cheiro dele ainda estava no tecido. Fui até a pequena cozinha do quarto, se é que dava para chamar aquele canto com uma pia, um fogareiro e uma cafeteira de cozinha. Queria fazer algo simples, algo que trouxesse um pouco de normalidade depois de uma noite tão intensa. Café era perfeito. Começar a preparar. O aroma forte, enchendo o ar, enquanto a cafeteira borbulhava. Olhei pela janela, o mar brilhando lá fora, e sorri sozinha. A vida às vezes sabe ser boa, Andressa. A voz rouca de André me tirou dos meus pensamentos. Ele estava sentado na cama, esfregando os olhos, o cabelo ainda mais bagunçado. Que cheiro é esse? Bom dia para você também, respondi com um toque de sarcasmo, virando-me para ele com a cafeteira na mão. Café? Quer? Se tem café, eu te amo. Ele brincou, levantando e vindo até mim. Vestia só a cueca, e eu não pude evitar notar como ele parecia à vontade, como se o que aconteceu na noite passada tivesse apagado qualquer traço de timidez entre nós. Ele se aproximou, ficando tão perto que senti o calor do corpo dele. Deixa eu te ajudar. Eu que tô fazendo café. Relaxa, retorquei. Mas ele já estava pegando as xícaras na prateleira. Servi o café, o vapor subindo em espirais, e entreguei uma xícara para ele. André deu um gole, fechando os olhos como se estivesse saboreando a melhor coisa do mundo. Cara, isso tá perfeito, disse, olhando para mim com um sorriso. Você é boa nisso. Fotógrafa, dona de estúdio, faz café dos deuses. O que mais você esconde? Você nem imagina, provoquei, piscando para ele antes de tomar um gole do meu café. Ficamos ali, encostados na pia, trocando olhares e risadas, como se o mundo lá fora pudesse esperar. Mas André, sempre com aquele jeito de me surpreender, pegou o potinho de leite condensado que estava na mesinha. Tá faltando uma coisa no seu café, declarou com um brilho travesso nos olhos. Antes que eu pudesse protestar, ele pingou um pouco de leite condensado na minha xícara, misturando com a colher. Prova agora. Mas, em vez de me entregar a xícara, ele a levou até minha boca, inclinando devagar. O café quente, agora doce, tocou meus lábios, mas ele foi meio desajeitado e um pouco escorreu pelo canto da minha boca, pingando na camiseta. Eu ri, limpando o queixo com a mão. Olha a bagunça que você fez, reclamei, mas sem tirar os olhos dele. André riu também, mas havia algo na forma como ele me olhava.
Aquele mesmo desejo da noite anterior, misturado com uma ternura que eu não esperava. Ele se aproximou, limpando com o polegar o restinho de café que ainda estava no meu queixo, e por um segundo achei que ele ia me beijar. Mas ele só sorriu, como se soubesse que tínhamos tempo. Você fica linda até com café escorrendo, disse. E eu revirei os olhos, dando um empurrão leve no peito dele. Para com isso, seu bobo. Mas eu estava sorrindo, e ele sabia que eu gostava. Sentamos na cama, terminando o café, falando sobre coisas aleatórias. A praia, o que faríamos no resto do dia, as histórias engraçadas do estúdio. Era fácil estar com ele. Natural. E, no fundo, eu me perguntava o que viria depois. Será que isso era só uma aventura de fim de semana? Ou será que tinha algo maior se formando? E aí, o que acharam da história de Andressa e André? Será que eles vão ficar só no caso da viagem ou algo mais vai rolar? Deixem suas opiniões nos comentários e me contem se querem mais capítulos dessa história. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nadinha do que vem por aí. Até a próxima.